Falando de meio ambiente, a gente pensa muito no problema da Baía de Guanabara, por exemplo, onde são despejados todos os dias 6.000 litros por segundo de esgoto in natura. 6.000 litros por segundo. Na Baía de Guanabara ainda são despejados in natura todos os dias 60% do esgoto, não apenas da cidade do Rio de Janeiro, mas das cidades vizinhas à Bahia. Disso daí resulta, obviamente, uma contaminação terrível, algas que se alimentam desse esgoto todo e doenças de todos os tipos, né? Isso sem falar no lixo, né? Nos pneus, pedaços de plástico, garrafas, tudo isso. E há uma impressão de que é algo que absolutamente não tem solução. Mesma coisa quando a gente pensa no Rio Tietê, em São Paulo, né? Que é quase um esgoto a céu aberto. E aí, essa falta de fé numa solução, ela esbarra com algumas realidades que nós encontramos em outros países. Por exemplo, aqui, meus amigos, nós temos o Rio Sena. O Rio Sena em Paris, né? Imagine aqui à esquerda, essa daqui é a Ilha de la Cité, no centro de Paris. Essa ilha é a origem da cidade de Paris. Ela, portanto, é habitada, digamos assim, do ponto de vista urbano, há mais de 2.000 anos. É a antiga cidade de Lutécia, né? Hoje em dia esse rio, ele passa pelas casas de milhões de pessoas e, no entanto, ele é um rio onde você praticamente não tem esgoto, nem residencial, nem industrial, né? Se for feito um exame da água, a água do Rio Sena, ela não chega a ser uma água potável, mas você bebendo ela em pequenas quantidades, dificilmente você vai ficar doente, porque toda a água que é jogada no Rio Sena é uma água tratada. Vamos chegando um pouquinho mais para cá, toda essa água é uma água tratada. Então você praticamente não tem coliformes fecais aí, a não ser aqueles que são trazidos realmente pela água da chuva, né? Ah, olha só que lindo barco aqui. Vocês veem então que é uma atividade econômica ainda intensa no Rio, mas o bom senso, né, a preocupação com o meio ambiente, com a qualidade de vida das pessoas, fez com que esse rio ele fosse restaurado, digamos assim. Então a possibilidade do ponto de vista tecnológico existe. Mas existe um outro detalhe no Rio Sena que é interessante e que nos mostra muito o tipo de problema ambiental que nós temos no mundo. Embora a água ela seja praticamente livre de micro-organismos nocivos à saúde, ela nem por isso ela deve ser consumida, porque ela tem substâncias químicas. Essas substâncias químicas, elas deixaram de ser lançadas no rio em 1987. São basicamente moléculas usadas para um tipo de lubrificante empregado na fabricação de geradores de energia e de conversores e transformadores. Essas substâncias, essas moléculas, elas estão no lodo do rio e estão na carne dos peixes, de forma que 70% dos peixes recolhidos do Rio Sena não são próprios para alimentação, porque são peixes contaminados. E daí vem a discussão daquilo que vocês já estudaram, os chamados direitos difusos. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente fala de meio ambiente, nós não falamos apenas em direitos individuais, nem em direitos coletivos. Nós nos referimos a direitos difusos. Direitos difusos são aqueles direitos que atingem um número de pessoas absolutamente indeterminável.
Então vejo que a poluição que foi feita na década de 70 e 80, ela atinge pessoas que nem mesmo eram nascidas quando o lançamento dessa substância no Rio foi proibido em 1987. Então as gerações futuras serão afetadas por algo que elas não fizeram e por algo que sequer aconteceu enquanto elas estavam na superfície do planeta, ok? Então daí porque o direito ambiental ele é tão complicado e o meio ambiente, a proteção do meio ambiente é algo tão complexo, certo? Pensem sobre isso e nos encontraremos em breve. Obrigado.